Estamos falando aqui sobre Leviatã, esse que é o primeiro mangá, né, do Shiro Kuroi, e esse é o terceiro volume. E aqui eu trago aqui algumas coisinhas sobre esse terceiro volume final, na verdade um pouco sobre a história, algumas impressões sobre esse mangá. A arte, já falei no outro vídeo, é uma grande sacada, em nenhum momento ela cai, em nenhum momento a arte deixa a desejar, é sempre de alto nível. Mas assim, não sei se pelo fato de ser o primeiro quadrinho, né, né, o primeiro mangá do autor, e aí ele fala sobre isso, inclusive numa entrevista que tem aqui no final, que ele teve a ideia, ele começou a pensar, mas inicialmente deram um break nele porque estava muito pesado. Questão de crianças ali brigando e tal, se matando, se degladiando. E aí ele disse que segurou um pouquinho e depois ele pôde dar uma maneirada para manter a ideia, desenvolver algumas coisas e ele lança novamente. Quando ele lança, como eu falei lá no primeiro vídeo, ele lança esse mangá primeiro na França, ele lança online. Depois é que ganha fama e tudo mais, e ele tem a oportunidade de lançar nesse formato, assim, chegando até aqui, né, esse mangá é de 2023. Então assim, deixa eu só conferir se é isso mesmo. É isso mesmo, de 2023. Então ele ele tem essa pegada aqui, né? Conseguiu ganhar, de fato, para uma obra chegar a esse patamar, assim, de ser lançado por vários locais. A gente sabe que tem para furar essa bolha de sucesso nas indústrias do mangá não é fácil. Mas assim, aqui tem algumas falhas nesse mangá, que é o seguinte: a arte salva, o enredo também é interessante, essa coisa do Leviatã, da questão espacial, né? A forma como ele apresenta a história, né? Dos caras procurando ali um espólio da nave, procurando alguma coisa para vender e tudo mais. É legal, tem uma coisa política que ele deixa um pouco, até bem en passant, ele deixa de lado ali. Existe um conflito, né, entre um grande estado, digamos assim, interplanetário, né, e um exército de rebeldes. É como se houvesse uma ditadura na época, eles citam ali por alto, mas o mangá cai em alguns erros, né. Então, por exemplo, essa coisa da briga entre os personagens, entre as crianças, é coisa que é bem abrupta, acaba se perdendo muito entre ali a história ali da briga e tudo mais. Então, assim, o mangá você percebe que você esperava bem mais dele, né? Essa coisa das crianças, fica meio que solto assim, né? As crianças vão começar a brigar, o que aconteceu e tal. E no final do mangá você percebe que ele vai tentar, digamos assim, explicar as coisas, né? E ao explicar, ele meio que dá uma exagerada assim, né? O finalzinho do mangá, você sente que ele poderia ter parado, mas tipo, tem uma coisa, um outro argumento que não dá tempo dele desenvolver. E isso acontece durante todo o mangá, desde o início, assim, né? Ele começa a apresentar os personagens. Por ter muito personagem, acontece que tem os personagens que são mostrados muito rapidamente, que não dá para desenvolver. Então a forma como os personagens são abordados, ou como se delimita as histórias assim, de cada personagem, assim, tanto da origem como a motivação desse personagem, se torna bem apressado por conta dessa questão, né? E aí o mangá cai um pouco da qualidade, né? Quando você lê a história, a sinopse, que foi o que me chamou a atenção, poxa, olha só que legal. Quando você vai ler, você vê que fica um pouco perdido, assim, e a forma como ele escolhe para fechar, assim, essa coisa dos personagens com relação ao final é surpreendente, é um pouco, não é ruim, o arremate final dele é bom, né? A solução que ele dá é legal, mas deixa a desejar alguma coisa nesse sentido, assim. Agora, vale mais a pena, né? E eu espero que tenha outras obras desse cara, porque assim, é um mangá muito bom. E a JBC entrega sempre um material, né? Naquele modelinho, né? Bem impecável, né? A curadoria da JBC é impecável sempre. Vale a pena demais para você ler, dar de presente, enfim. É uma das melhores leituras que eu fiz em 2024, sem dúvida.